Meio-dia, 51 minutos. Olha, familiares e amigos do empresário Marcelo Barbosa Leite, de 31 anos, e de Danilo Fernando, de 17 anos, eles foram mortos durante abordagens policiais, protestaram no último sábado pedindo justiça. Um dos policiais militares envolvidos na ação, que vitimou com um tiro de fuzil o empresário, também participou da abordagem que resultou na morte do jovem, de 17 anos, caso que a gente já trouxe aqui nos nossos programas. Os repórteres Vazen Soares e Bruno Protásio estiveram em Arapiraca neste último final de semana e mostraram para a gente, inclusive, o pedido de justiça dos familiares das vítimas. Vamos ver. Duas famílias unidas pela dor e pela busca por justiça. Marcelo Barbosa Leite e Danilo Fernando foram mortos em abordagens do 3º Batalhão da Polícia Militar em Arapiraca. Os casos aconteceram em um intervalo de 1 ano, mas possuem situações semelhantes. Tanto Danilo quanto Marcelo foram mortos com tiros nas costas. A polícia afirma que eles estavam armados, mas as famílias rebatem e garantem que eles não tinham armas de fogo. O Danilo tinha apenas 17 anos. Ele trabalhava em uma rede atacadista como jovem aprendiz e morava com os pais, a irmã e os sobrinhos. E tinha muitos sonhos. Um foi realizado 7 meses antes da morte dele, a compra desta moto. No dia 25 de novembro do ano passado, o adolescente saiu de casa com ela para ir ao sítio da família e não voltou. Os pais do Danilo só souberam da morte dele às 11 da noite, no Hospital de Emergência do Agreste. Lá, eles receberam a informação de que o Danilo teria trocado tiros com a polícia. Os dois não acreditaram nesta versão. Com certeza ele foi para o sítio, que fica naquela região lá onde o meu cunhado tem um terreno, que a gente sempre ia andar de cavalo e passear e conversar com os amigos. E na volta ele viu alguma viatura ali antes das Craíbas e, por ser inabilitado, ele entrou na estrada de chão. E a gente pede por justiça, porque ninguém vem a dizer que tem um filho em casa e não conhece ele. Conhece. E eu conheci o meu filho. E o meu filho era menino trabalhador, trabalhava, estudava, trabalhava de carteira assinada, era um menino bom, um menino alegre dentro de casa, um menino sonhador, cheio de sonhos. E eles tiraram esses sonhos do menino. E fazer o menino passar por um papel de bandido para todo mundo, para toda a sociedade. O menino fazer papel de bandido, morrer e fazer papel de bandido, isso não se faz com ninguém. Não se faz com ninguém. Por conta da inconsistência da versão apresentada, o Ministério Público denunciou os 4 policiais que participaram da abordagem por lesão corporal, seguido de morte e fraude processual. Um deles também está envolvido na abordagem ao empresário Marcelo Barbosa, que aconteceu no dia 14 de novembro. Ele foi atingido por um disparo de fuzil. A polícia diz que o empresário havia passado em alta velocidade pelas viaturas e depois mostrado uma arma durante a perseguição. A família também nega que a arma seja dele. Marcelo passou dias lutando pela vida. Foi transferido para São Paulo, mas morreu no dia 5 de dezembro. Neste sábado, as duas famílias se uniram durante um protesto no centro de Arapiraca para cobrar por justiça e também dar mais visibilidade aos casos. Faixas e cartazes foram estendidos e panfletos entregues à população. Amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo. Marcelo era uma pessoa pacata. Era um cidadão do bem. Era um menino que, nesses 31 anos de convivência, eu nunca vi ele participar de uma discussão sequer. Era calado, de um coração enorme, muito generoso. Por isso que gerou tanta comoção na sociedade de Arapiraca, porque todos o conheciam. A dor da perda se estende aos amigos. Para o Laerte, ela é ainda maior. A amizade deles já durava 13 anos e o Marcelo
era padrinho da filha do Laerte. Considerava, inclusive, ele um irmão. Então, conheço bem a família, ele conhece muito bem minha família também. E, cara, é um cara tranquilo. A gente, recentemente, inclusive, né, sempre se reunimos na casa dele, nos reunimos lá para conversar, brincar, sempre os amigos juntos. Sempre tranquilo, nunca foi de querer ter armas, de querer confusão, sempre evitava qualquer tipo de confusão. A reconstituição da abordagem ao Marcelo ainda será marcada pelo Instituto de Criminalística. As famílias do empresário e do Danilo prometem fazer de tudo para ir em busca de justiça. Estamos aqui não por vingança, nós estamos aqui por justiça. Nós estamos aqui pela paz. A gente também sabe que tem outros casos que podem ter ocorrido e, assim, dar forças para outras pessoas que possam utilizar o caso dele como uma força para continuar lutando pela justiça dos seus entes queridos também. Porque a gente não quer vingança, a gente quer justiça. Só isso que a gente quer. A gente só quer justiça, porque ele tirou inocente. Era o meu filho único. Bem forte, né, o depoimento desse pai, dessa mãe, né, os pais aí do Danilo, da prima, dos amigos também do Marcelo. 2 casos que têm em comum a mesma coisa, uma abordagem duvidosa feita por guarnições da Polícia Militar. Não são todos os militares, são todos os policiais do 3º Batalhão que estão, né, nessa duvidosa ação, obviamente, mas pelo menos um deles participou das 2 abordagens. Um dos policiais, participou das 2 abordagens. Na que matou o Danilo, 1 ano atrás, e aqui também levou à morte o Marcelo no mês passado. Então, são 2 casos muito parecidos e que a justiça precisa, de fato, dar respostas à sociedade. No caso do Danilo, o Ministério Público já ofereceu denúncia contra os policiais. O caso já está um pouco mais avançado. Inclusive, as provas mostraram que Danilo não estava armado. E o pai falou ali, olha, o meu filho desviou da abordagem porque ele não tinha carteira de habilitação. É um erro, mas pagar com a morte por esse erro não existe. Você vai receber uma multa porque está dirigindo inabilitado, você vai ter a sua moto recolhida porque está dirigindo inabilitado, mas não vai pagar com a própria vida. E, segundo a própria investigação da morte do Danilo, ele já estava com as mãos para trás, no chão, quando recebeu o tiro fatal. Tá? Então, é uma coisa muito séria e muito grave, né? A mãe, inclusive, lá, revoltada, porque a versão que se levou foi que o Danilo tinha uma arma. Na mesma versão, mesma situação também mostrada pelos próprios policiais que abordaram Marcelo, que ele estava armado e que teria ameaçado os policiais. 2 casos, uma diferença de 1 ano, abordagens muito parecidas que terminaram com morte, tanto do Danilo como do Marcelo. E a sociedade, não só de Arapiraca, de todo o estado de Alagoas, exige realmente respostas, tá? Nos nossos sentimentos, né, as famílias, né, as 2 famílias, porque você perder um familiar e ainda por cima, né, ter a história desses jovens aí, né, suja por uma possível utilização de uma arma, enfim, como foi divulgada pela polícia, é uma situação muito triste realmente. E as 2 famílias exigem justiça e a gente vai continuar acompanhando de perto esses 2 casos. Se tem policiais que não têm condições de estar numa abordagem policial, esses policiais precisam ser afastados das atividades principais. Não dá para a gente continuar contando histórias parecidíssimas em abordagens desastrosas da Polícia Militar, em especial lá na cidade de Arapiraca. Vamos continuar acompanhando.